Oi, Tiago Berrache, bom dia. Nós falamos da sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, no centro da capital paulista, e temos aqui a presença do presidente da corte, o desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim. E nós estamos com o presidente porque ontem a Justiça Eleitoral, no documento assinado pelos presidentes dos tribunais regionais de todo o Brasil, uma carta ao povo brasileiro, atestando aí a confiabilidade, a integridade das urnas eletrônicas, essa confiabilidade que tem sido alvo aí de questionamentos, até ataques. E a gente está aqui com o presidente pelo seguinte: presidente, vocês reafirmaram então a integridade das urnas, só que a gente vive um período histórico em que a gente tem invasões de grandes redes sociais, redes de computadores. E vocês reafirmam então que confiam na urna. Vocês estão preparados, estiveram no primeiro turno, estão agora para uma eventual invasão desses sistemas? Esse medo se justifica? E vocês sofreram alguma tentativa de invasão no primeiro turno? Bom dia. Bom dia a todos. Como vocês têm acompanhado, a urna é perfeitamente confiável e auditável. A urna é um elemento seguro para a colheita dos votos. Eu quero desmistificar mais uma vez, chamar a atenção de todos. A urna é um instrumento que não está ligado à internet, ela não se liga à rede, ela é completamente isolada. Portanto, ela não está sujeita a ataques via internet ou via hackers. Ela é isolada neste ponto. A urna é apenas ligada na tomada e funciona até a bateria. Depois da votação, cada urna expede um boletim. E esses boletins, então, os dados nesses boletins são enviados por uma linha dedicada. Isso vem para o tribunal que totaliza e vai para o TSE que totaliza. Quando o senhor fala dedicado, é uma linha exclusiva de transmissão, não está conectada ao resto da internet? Não, é uma linha exclusiva, não tem interferência de ninguém e ela serve apenas para isso. E a duração da transmissão desses dados é de 1 a 2 segundos. Agora, pense bem e verifique bem, todos os ouvintes, cada urna expede um boletim. Esses boletins é que são somados e enviados para o tribunal, de modo que já há um antecedente que é divulgado para o público. Todo mundo tem os dados de cada urna e esses dados então são recolhidos e transmitidos para o tribunal e retransmitidos para o TSE. Portanto, não há nenhum problema. Primeiro, porque a linha é dedicada, e segundo, porque os dados já estão divulgados. Perfeito. E, presidente, eu quero aproveitar rapidamente uma outra pergunta. A gente está com o medo aí da disseminação de notícias falsas, muito abordado no âmbito da eleição nacional. O senhor preside o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o principal agrupamento de eleitores do país. Houve alguma denúncia, há alguma investigação correndo na Procuradoria Eleitoral em relação à eleição de São Paulo sobre a disseminação de notícias falsas? Isso é um problema aqui também? Olha, nós temos apurado e apreciado todas as comunicações que são dirigidas à Comissão de Propaganda. Portanto, nós temos retirado muitos posts da internet e as próprias plataformas. Hoje mesmo tem uma notícia no jornal, andou retirando os sites por sua própria iniciativa, talvez por infração lá das próprias regras de compliance. Há notícias também de que a Polícia Federal tem atuado aí em relação a alguns grupos procurando identificar. O que eu queria chamar a atenção dos ouvintes é que, num ambiente como destas eleições, que tenham preocupação, que cheque a origem da notícia, que não compartilhe nenhuma notícia, que ele tenha alguma dúvida, e muito mais do que isso, né? Evitem qualquer clima coletivo, de grupo, que essas eleições sejam feitas de maneira cívica, de maneira calma, de maneira tranquila, que as pessoas vão votar, possam fazer a sua escolha e depois possam ver também os frutos disso, ou seja, o resultado de quem venceu, de quem perdeu, enfim, essa é a eleição, este é o resultado da eleição, esta é a festa democrática. Nossos agradecimentos ao desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Daqui do centro, nós voltamos aos estúdios. Tiago, eu sei que ele está sem escuta, mas será que é possível fazer uma pergunta? Qual a previsão no domingo de conclusão da apuração aqui em São Paulo? Porque no primeiro turno, os primeiros números começaram a ser divulgados a partir das 7 horas da noite. Qual que é a previsão para esse segundo turno, Tiago?
Presidente, nós temos uma pergunta do estúdio. Os apresentadores perguntam qual é a previsão de divulgação dos primeiros resultados neste segundo turno. Nós tivemos aí os números chegando a partir de São Paulo lá pelas 7 da noite no primeiro turno. Deve ser uma apuração mais rápida? Qual é a previsão de apuração? É possível dizer? Eu acho que sim, pelo volume de dados, né? Nós temos apenas 2 eleições. E em poucos lugares aqui no estado nós temos eleições suplementares. Eu acho que o tempo de apuração e de divulgação dos dados vai corresponder a 1/3 do tempo anterior. Eu acho que esses resultados antes das 7h30, 8 horas estarão divulgados por completo ou no grosso. Estarão todos divulgados. Ou então, chegando lá perto de 100% pelas 8 da noite. Eu acho que sim, Muito bem, Tiago, professor, mais alguma pergunta? É isso, Tiago. Não, agradeço a participação do desembargador mais uma vez aqui na programação da Jovem Pan, e só reforçando que domingo mais uma cobertura especial com imagens, todos os nossos comentaristas aqui nos estúdios analisando e debatendo o resultado da eleição.